também conhecidos como Cabeça da Ilha de Páscoa ou Naok, é o nome que designa as mais de 887 estátuas gigantescas de pedra espalhadas pela Ilha de Páscoa no Chile. Os moais podem ser divididos em 3 categorias. A primeira seria a dos moais com olhos e pálpebras entalhados que possuem uma espécie de chapéu, denominado pucal, feito de uma pedra vulcânica avermelhada e muito porosa, tirado do vulcão Punapau, e que chegavam a pesar 12 toneladas. São cerca de 250 estátuas que se situam à beira do mar voltadas para dentro da ilha, algumas a uma distância de cerca de 20 km do vulcão, onde foram modelados. Algumas eram posicionadas conjuntamente sobre monumentos funerários chamados Ahu, dando origem à teoria de que seriam homenagens aos ancestrais da ilha e que serviriam de proteção aos habitantes. A segunda categoria seria das estátuas erigidas ao pé do Hanuharaku. São estátuas com ricos desenhos e inscrições na língua Rongorongo, que foram terminados, porém não possuem as pálpebras desenhadas e não possuem chapéu pucal. Como a linguagem Rapa Nui, muito similar aos hieróglifos egípcios, ainda não foi desvendada, não fica claro qual o motivo dessa diferenciação entre as estátuas e nem por que essas estavam cobertas de símbolo. A terceira categoria mais famosa seria das estátuas Sukuturi, que possuem a particularidade de ter pernas semelhante em posição ao formato das estátuas da arte pré-incaica. Nestas, as estátuas encontram-se sentadas sobre as panturrilhas com braços ao lado do corpo. Especula-se que os moais, cujas cabeças ostentam pucals, possivelmente representando um tipo de penteado utilizado por algumas tribos, cabelos amarrados com monturas, representam de modo estilizado um torso humano masculino de orelhas longas ou pequenas, representando uma divisão de classes. Em sua maioria, entre 4,5 a 6 metros de comprimento e pesam entre 1 a 27 toneladas. A maior delas, entretanto, tem mais de 20 metros de altura. Segundo a teoria mais consensual sobre a ilha, os moais teriam sido erguidos pelos primeiros habitantes, os Rapa Nui, como homenagem aos líderes mortos, o que explicaria a disposição em que se encontram, estando todos de costas para o mar, ou seja, de frente para o interior da ilha onde ficavam os líderes. No entanto, outras teorias avaliam que talvez os moais tenham servido como para-raio para a ilha, onde a incidência de chuvas e raios é muito alta. Os pucal, o chapéu das estátuas mais distantes e próximas à costa, teria servido como condutor de eletricidade, ajudando a preservar as estátuas. O caráter místico atribuído às estátuas não pode ser lido como equivocado. No entanto, pois por servir como para-raio, essa pedra porosa ficar carregada de energia emite luz, gerando uma espécie de luminária muito evidenciada nos dias chuvosos de baixa luminosidade durante a noite. Assim, o povo Rapa Nui teria um conhecimento empírico da lei de Gauss, trabalhando materiais diferentes em suas estátuas e preservando seus monumentos. Curiosidades: todas as estátuas foram derrubadas de seus arrus e plataformas no século XVII. A partir de 1956, algumas delas foram restauradas. O Moai Paro é o moai mais elevado entre todos os completos. Está localizado na plataforma Tepe Tucura, medindo 11 metros e pesando 80 toneladas. Atualmente está dividido em 3 partes. Na pedreira de Hanuharaku há uma estátua inacabada de 21 metros. O Ahu Tongariki é a maior das plataformas existentes. Com 200 metros de comprimento e 15 moais sobre a mesma, foi restaurada entre 1996 e 1997. Em 1988, a Ilha de Páscoa, no Pacífico Sul, estava à procura de um guindaste. Tudo o que é necessário, explicou o governador, era apenas um guindaste para retornar as estátuas moais à sua posição vertical. A maior dessas estátuas de pedra famosa media 8,4 metros de altura e pesava mais de 80 toneladas. A empresa japonesa Tadano, pioneira na construção de guindastes, imediatamente ofereceu seu serviço, juntamente com o guindaste TR-500X, capacidade de suspensão de 50 toneladas. Em maio de 1995, 15 estátuas moais estavam de pé mais uma vez no Ahu Tongariki, assim como eles estiveram durante séculos. O TR-500X foi doado à Ilha de Páscoa como presente da Tadano. O custo do projeto, incluído o guindaste, foi de 180 milhões de ienes. As estátuas da Ilha de Páscoa eram candidatas para as novas 7 maravilhas do mundo e ficaram em 8º lugar na votação. Em 1929, os habitantes da ilha deram presente Carlos
Ibáñez del Campo, um Moai, mas o presidente negou, pois reza a lenda que um conselheiro lhe advertiu que dava má sorte. Teoria de como foram feitas. As esculturas foram entalhadas em pedras calcárias porosas de origem vulcânica conhecidas como tufos. Elas foram esculpidas essencialmente entre os séculos 13 e 16 e apresentam de 5 a 7 metros de altura. Acredita-se que no século XVIII, quando habitantes da Europa atravessaram a Ilha de Páscoa, estes moais já haviam sido destruídos depois de um confronto entre os Rapanus. Estudos revelam que havia uma média de 900 e 1050 moais. Aproximadamente 40 já foram recuperados, novamente elevados sobre seus terraços ritualísticos e fúnebres, os quais envolvem praticamente todo o litoral da ilha. Este trabalho de restauração foi realizado durante a segunda metade do século XX. Embora alguns habitantes de outras ilhas polinésias tenham igualmente produzido imagens talhadas em rocha, os moais são realmente impressionantes e não se comparam a nenhuma outra escultura. As pedras foram revolvidas por artífices fantásticos, extremamente competentes na arte de esculpir. Eles abriram cavidades nas próprias muralhas pétreas da cratera vulcânica Rano Harapo em seu interior e também na parte externa. Desta região, os moais foram conduzidos até os Arrus, plataformas de pedra localizadas nas cânions do litoral da ilha, depois de serem levados aos pés do vulcão. Aí eram cinzelados os acessórios ornamentais.